Eu sou a evangelista Patrícia. Eu meditando aqui no livro de Neemias, eu, assim, eu me achei, eu não sei se você se caracteriza com um pouco, se você se sente um pouco Neemias. Porque o Neemias aqui, a impressão que é demonstrada aqui no livro de Neemias, nós estamos no 16º livro de Neemias. Meu objetivo com vocês é lendo a Bíblia todos os dias. Beijo, beijo quem está aí. Hoje eu vou comentar com vocês o capítulo, Neemias capítulo 2. Ele é o 16º livro do Velho Testamento. Neemias aqui, ele estava exilado na Babilônia, ele não foi deportado para Jerusalém ainda. Esdras já estava lá, mas ele continuava lá. Ele era de confiança do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, ele provava o vinho que o rei tomava e tudo. E ele, gente, ele ali, ele teve notícias da terra dele, teve notícias de Jerusalém, teve notícias de Judá. E ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que ele ficou sem comer, sem dormir, chorou, orou ao Senhor e pediu a Deus que tocasse no coração do rei. Mas pelo que eu entendo aqui, Neemias, mesmo se ele estivesse triste, ele não conseguia demonstrar a tristeza, ele disfarçava a tristeza. Eu me sinto muito parecida com Neemias nesse sentido aqui, porque eu, mesmo estando triste, eu lembro que muitas vezes, acho que mãe é muito isso também, né? Às vezes a mãe chora num quarto escondido, ela chora no banheiro escondido, limpa as lágrimas e dá um sorriso, mesmo sem querer estar sorrindo. Quantas vezes um pastor, um pregador vai levar a palavra de Deus e precisa estar levando com um sorriso nos lábios, e muitas vezes as pessoas acham que aquele pastor, que aquele pregador não sente dor e não sente tristeza, acha que ele não é um ser humano. E um pastor, um pregador, uma mãe, um pai sente dor. É muito triste, às vezes, o filho vir com ingratidão para com o pai e para com uma mãe e dizendo: eu não pedi para nascer, vocês que me fizeram nascer. Ouvir essas coisas é muito triste. E aqui Neemias, ele estava tão triste, que ele não conseguiu disfarçar a tristeza dele. No capítulo 2, já estava fazendo 4 meses que ele tinha ouvido essa notícia, e, e, e ele foi levar o vinho para oferecer ao rei. A tristeza dele estava tão transparente, estava transparecendo tanto, mesmo ele estando no cativeiro, ele nunca tinha demonstrado essa tristeza. Mas agora, depois que ele havia recebido essa notícia, já faziam 4 meses, ele estava extremamente triste que o rei Artaxerxes, ele percebeu a tristeza de Neemias. Há momentos da nossa vida que nós não conseguimos disfarçar a tristeza que sentimos aqui dentro. E as pessoas percebem a nossa tristeza, como o rei Artaxerxes percebeu de Neemias. E ele falou assim, o rei disse para ele: por que você está triste, Neemias? Está com o rosto parecendo que está doente? Qual é o motivo da sua tristeza? E ele temeu muito, porque um servo não poderia demonstrar tristeza para o rei. O servo tinha que trazer alegria para o rei. Era uma questão ali até de morte. Mas Deus é tão maravilhoso que tocou no coração do rei Artaxerxes, e ele se sentiu condoído com a situação ali. Ele quis saber qual era a tristeza dele. Eu tenho certeza que o rei sentia uma empatia por
por Neemias. E ele falou assim, aí ele falou assim, ele temeu de sobremaneira, mas respondeu: ó rei, como posso ficar alegre, sendo que eu sei que meu povo está passando por miséria, que meu povo está desprotegido, que a terra dos meus antepassados está sem muros, porque naquela época as cidades tinham que ser muradas. Como que eu posso sentir alegria, sendo que onde meus pais, minha família está sepultada, as portas das cidades foram consumidas por fogo, porque as cidades antigamente eram todas muradas, hoje não existe mais isso, né? Então, disse o rei: o que você quer que eu faça por você? Ele pegou, ele falou assim, então, ó, o rei, ele orou ao Deus do céu, né? E disse ao rei: peço ao Senhor, peço para o Senhor que me deixe ir a Jerusalém e reedifique e reconstrua os muros que estão caídos, antes que os inimigos invadam a cidade, a nação israelita. E ele falou assim, aí a mulher do rei, a rainha estava do lado do rei Artaxerxes, ambos concordaram, né? E ele falou assim, você vai, mas quanto tempo você vai demorar lá? Demonstrando o quanto que o Neemias era importante para o rei. Ele era de confiança. Nós temos que ser assim, gente. Neemias era uma pessoa de caráter. Tem gente que ela vive num ambiente que ninguém suporta ela. Todo mundo fica doido para ficar livre dela. Nós temos que ser pessoas que as pessoas enxergam Deus em nós. E aqui ele falou assim, quanto tempo você vai demorar lá? Ele falou assim, e estando a rainha sentada junto dele, disse: quanto durará a sua ausência lá? Quando você voltará? Aí ele falou assim, aprove ao rei enviar-me e vou marcar o certo prazo. E aí o rei disse, se ao rei parece bem, dê-me ele foi pediu cartas para passar perto do Eufrates, para que eles permitissem que ele passasse lá para ir ajudar, porque tinha que passar. E ele falou assim, me dá também uma carta para entregar para Asaf, que é guarda das matas do rei, para que ele me dê madeiras para a reconstrução das portas da cidadela, dos muros, porque os muros e os portões estavam todos destruídos, os portões foram queimados, os muros foram destruídos na época de Nabucodonosor, estava uma miséria total, isso doeu muito em Neemias. E ele pediu essa carta. Aí o rei deu tudo para ele, tudo. Ele foi aos governadores da além do Eufrates, entregou as cartas. E o rei tinha enviado com ele oficiais dos exércitos, cavaleiros. Sabendo disso, ele chegou lá em Jerusalém. Ele ficou 3 dias reparando aquela destruição total. Ele montou e ele saía de noite. E ele ficou assim, olhando uma destruição total. Ele passou pelo portão do monturo, do lixo. A mula não pôde nem passar de tanto lixo. Estava tudo destruído, miséria total. Ele ficou 3 dias em silêncio, observando tudo. Não falou nada com ninguém. Ele ficou ali avaliando. Há momentos na nossa vida que precisamos avaliar o que está acontecendo. Não é sair falando igual pobre na chuva, não. É o jeito da gente falar, né, gente? As pessoas vêem um vídeo lá de uma pessoa famosa, de um líder político famoso, e vai e posta. Nem avalia se é fake, nem avalia se é verdade, e sai postando. Vamos tomar cuidado com isso. Neemias chegou lá em Jerusalém, ele ficou 3 dias avaliando o problema. Nós temos que avaliar. Há momentos na nossa vida que precisamos avaliar. E ele ficou lá avaliando e tudo, olhando. Ele levantou de noite e uns poucos homens com ele. E ele não falou nada com ninguém, só avaliou. E depois Neemias, ele anima o povo a reedificar os muros, mas existiam inimigos que não queriam
que ele reedificasse os muros de Jerusalém e nem construísse e nem fizesse os portões de Jerusalém, que era Sambalate, Tobias e um árabe. Oba! Obrigado! Obrigado! E aí, gente, o que aconteceu? Sambalate, Tobias zombaram, deram gargalhadas, riram quando Neemias falou que ia edificar os muros. Existem sempre pessoas que zombam de nós, mas não ligue para a zombaria das pessoas. Há um Deus que te serve, há um Deus que você serve, há um Deus que está pronto a ouvir as suas orações. Avalia o problema. Eu não sei, talvez você está num momento crítico do seu casamento e seu desejo imediato é de separar. Mas não faz isso não. Valoriza a família. Peça a Deus uma renovação. Aqui, se fosse olhar para a destruição daqueles muros, né? E também pela zombaria, que muitas vezes as pessoas desistem das coisas por zombaria. Há momentos nas nossas vidas que as pessoas zombam de nós. Zombam. Não acreditam em nós. Não acreditam na nossa inteligência. Eu estava até comentando com meu irmão ontem quanto que nós éramos zombados na escola. Gente, sofremos bullying de todas as maneiras, porque bullying de todas as maneiras. Naquela época era normal. E aqui, olha bem, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e Gessem, o árabe, quando souberam que Neemias queria reconstruir os muros e fazer os portões, eles o desprezaram e disseram: que é isso que você está fazendo? Você está querendo rebelar contra o rei, não sabendo eles que o próprio rei Artaxerxes estava apoiando a ida de Neemias lá em Jerusalém para a reconstrução dos muros. Que Neemias era de confiança do rei Artaxerxes. E eles estavam aqui zombando, falando: você quer rebelar contra o rei? Então o Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, bom sucesso. Nós, seus servos, estamos dispostos a reedificar os muros. Todavia, não tem despartes, nem direito e nem memorial em Jerusalém, porque a intenção de Sambalate, de Tobias e desse Gessem era de tomar posse ali. Porque quando a pessoa chega e vê um terreno baldio sem cercar, alguém pega ali e toma posse. Por isso que tem que cercar, pôr uma cerca. E naquela época era assim: se eles achassem uma cidade sem muros, que antigamente as cidades eram muradas, os inimigos chegavam e tomavam posse. E a grande preocupação de Neemias naquele momento era cercar a cidade de Jerusalém, proteger a cidade de Jerusalém contra os inimigos e contra os animais perigosos, porque Jerusalém estava correndo um grande risco. Gente, quando nós estamos fora da presença de Deus, ficamos desprotegidos de Deus. Então, tem um Salmo 91 que eu quero estar colocando para vocês: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, Ele é meu Rei, Ele é meu refúgio, bem presente na angústia e na tribulação. Então não saia da presença de Deus, tá? Que você estará sempre protegido. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu quero convidar você a ler. Eu quero desafiar você a ler o livro de Neemias, amém? E deixe o seu comentário aí em Cristo.